vamos iniciar aqui a entrevista com o professor Marcos Teodorico Pinheiro de Almeida. E para iniciar essa entrevista, eu queria que você se apresentasse, professor. Quem é o professor Marcos Teodorico? Vamos lá. Eu acho que eu sou um brincante, né? Às vezes me chamo de Doutor Brinquedo, mas eu sou um brincante, apaixonado por jogos, apaixonado por brincadeira, apaixonado por cultura lúdica. É a história da minha vida, é a história da minha família, é a história da minha infância. E isso faz parte da minha ancestralidade, né? Então eu sempre gostei de brincar, principalmente no território da rua, né? No território dos logradouros públicos, né? Antigamente brincar na rua e brincar no meio da rua, né? Esse moleque de rua, era uma coisa muito natural. Eu venho de uma família de 10 irmãos, uma família grande do interior do estado aqui do Ceará, em Senador Pompeu, e lá foi construído toda a ideia, né, do que eu sou hoje ludicamente, né? Então, assim, a minha história lúdica foi construída em Senador Pompeu, no sertão do Ceará. Então, a brincadeira sempre fez parte da minha vida. E hoje, lógico, que eu levo a brincadeira muito a sério, né? Hoje eu trago isso para a vida acadêmica, para a vida profissional, dentro do âmbito universitário, no ensino superior, onde nós acreditamos, e eu acredito, que o brincar é uma ferramenta poderosa, um instrumento valioso e importante na vida de cada um de nós e principalmente na vida dos futuros profissionais de educação física que são formados aqui na Universidade Federal do Ceará, no Instituto de Educação Física e Esporte. Então, é isso, é um pouco, eu estou só fazendo uma breve resenha, né, de quem eu sou. Hoje eu aprendi a gostar de muitas coisas, né? Hoje eu trabalho com ludificação, gamificação, trabalho com a área de museologia, iconografia lúdica, trabalho com a parte da ludoterapia, trabalho com a parte da psicologia do brinquedo, trabalho com a parte do design, desenvolvimento, protótipo de jogos, trabalho com exposições, né, dentro da pegada do jogo tradicional, dos jogos autóctonos, dos jogos ancestrais. Enfim, é tanta coisa que hoje a gente consegue absorver dentro do universo da cultura lúdica, até porque o jogo, o brinquedo e a brincadeira, ela tem como uma característica importante a polissemia, né? A capacidade de você entrar em diferentes áreas do conhecimento humano. Então hoje você consegue viver a experiência do jogo na administração, no direito, na medicina, na farmacologia, na educação física, na pedagogia, na engenharia, nos sistemas de mídia digitais, arquitetura, design, comunicação, etc, etc, etc. Porque o jogo nos permite isso, né? Isso é muito legal. E hoje nós estamos aqui fazendo esse momento de entrevista dentro de um laboratório de jogos e brinquedos. Não usa nem mais esse termo laboratório, né? Então, assim, mas é o nosso Labrinjo, né? Um laboratório de brinquedos e jogos que foi criado em 2003 na Universidade Federal do Ceará, na antiga, onde o curso de Educação Física existia, na Faculdade de Educação, e agora nós estamos aqui dentro do Instituto de Educação Física e Esporte, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Sobre jogos, brinquedos e brincadeiras, cultura lúdica, o brincar, e a importância de tudo isso, não só na formação do profissional de Educação Física, mas tudo isso na formação do indivíduo enquanto humano, enquanto pessoa, né? Então aí você acaba absorvendo a área profissional da área da psicologia, da área da pedagogia, da área da administração, da engenharia, da agronomia. Então a gente vai tentar aqui bater esse papo com vocês aí, pessoal que faz parte também vai ver o nosso canal aí de vocês, o canal da Educação Física em Rede. Então eu estou aqui com o professor JB, né? Olha a intimidade. João Batista. João Batista, eu fico muito feliz que ele esteja aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil, dentro da Universidade Federal. Eu espero que o que a gente vai conversar hoje aqui seja um tema de grande relevância para todos vocês. Então, seja bem-vindos ao laboratório e vocês vão conhecendo um pouco mais sobre mim, sobre a minha história e o meu trabalho, que vem sendo desenvolvido ao longo de 22 anos de academia. Então, professor, qual a sua formação acadêmica e como o senhor foi levado para essa área dos jogos, da recreação, do lazer? Olha, eu sou formado em Educação Física pela Universidade de Fortaleza e, lógico, foi uma formação fantástica, foi um momento fantástico da minha vida.
E eu tenho uma história de ex-atleta, né? Principalmente futebol de salão, hoje futsala, né? E futsal, e essa coisa de ex-jogador, né? Então uma coisa é ser um profissional, um ex-jogador, outra coisa é ser um professor, né? Que são duas possibilidades completamente diferentes. Elas podem até conviver juntos, né? Mas o lado de ser professor, de ser um profissional de educação física, de ser uma pessoa responsável em construir conhecimento, em mudar as vidas das pessoas, em mudar o mundo, isso falou mais fortemente na minha formação. Então, acabei entrando nessa área de jogos um pouco assim, principalmente na iniciação esportiva. Quando eu comecei a trabalhar com crianças muito pequenininhas, principalmente com futebol de salão, iniciação futebol de salão e futebol de campo, eu percebi que o lúdico e que o jogo era uma ferramenta poderosa e necessária para que eu pudesse inserir na vida dessas crianças a compreensão do futebol de salão, a entender os seus fundamentos, o gesto técnico, através da ludicidade, através do jogo. Mas só que na formação acadêmica minha, nunca nos ensinaram que o jogo, o brinquedo e a brincadeira poderia ser um instrumento, tá? Poderia ser um conteúdo para mediar processos de aprendizagem. Então, eu tive que, obviamente, correr atrás dessa informação e comecei a perceber que na área de educação física existia poucos conteúdos que trazia o lúdico, que trazia o jogo, o brincar e a brincadeira e até mesmo o brinquedo como um instrumento, como um meio para determinadas práticas da educação física. E aí eu comecei a me interessar. Eu comecei a entrar na área da psicologia, na área da pedagogia, da sociologia, da antropologia do jogo, e aí eu não parei mais, né? Até hoje a gente não consegue mais parar, então foi aí que comecei a perceber a importância do brincar dentro da educação física. Só que hoje eu trabalho o brincar em outras dimensões. Eu sei que você tem um acervo riquíssimo aqui no laboratório e a grande porcentagem aí dos brinquedos é seu, né? Como que começou essa coleção assim tão grande de brinquedos aqui? A gente vai dando aqui um visual aqui no laboratório. Como que começou essa prática? Foi bem cedo? Outras pessoas ajudam também? Legal. Na realidade, eu sempre gostei de colecionar brinquedos. Eu sou um colecionador, isso desde senador Pompeu. Então, time de botão, colecionar as bolinhas de gude, figurinhas. Então, colecionar jogos e brinquedos sempre fez parte da história da minha vida, e não só da minha vida, da história de muitas crianças do mundo inteiro. Então, assim, eu sempre gostei de guardar e preservar meus brinquedos. Eu sempre tive muito cuidado com os meus brinquedos. Então, isso me trouxe, né, essa característica de preservação e manutenção de um patrimônio lúdico pessoal até hoje, com 56 anos de idade. Então, hoje eu tenho um acervo bastante significativo. Eu tenho aí passando de 8.000 exemplares de jogos e brinquedos, que vai desde os jogos tradicionais, desde os jogos antigos, a board games modernos, né? Nós temos aqui, como vocês estão vendo aí dentro do laboratório de brinquedos, diferentes jogos e brinquedos, materiais lúdicos, desde aí do pebolim, cama elástica, infláveis, board games modernos, jogos tradicional. Tem aqui um mini museu muito legal, depois vocês podem ver, um museu com jogos de 30, 40, 50 anos de vida. Alguns jogos, lógico, que eu fui construindo ao longo do tempo, para compor até o acervo do Museu da Infância e do Brinquedo, que eu tenho um museu onde eu sou curador e coordenador, que é o Museu da Infância e do Brinquedo de Fortaleza. Esse Museu do Brinquedo de Fortaleza, ele tem a coleção inteira que a gente leva para fazer exposições em diferentes ambientes. Então, porque a gente trabalha nessa pegada também de museologia e da área de iconografia lúdica. Então, é uma outra característica, é uma outra área de conhecimento que a própria educação física também está se apropriando e pode se apropriar. Então, essa coleção, ela faz parte de um acervo muito grande. Alguns desses acervos a gente recebe de doação, porque as pessoas sabem que eu amo tanto jogos e brinquedos, que as pessoas chegam às vezes na minha casa ou ligam para mim: professor, eu vi uma entrevista do senhor
E eu sei que o senhor gosta muito de jogos. Eu tenho uns jogos aqui na minha casa que eram dos meus filhos ou eram meus quando eu era infância, eu não uso mais. Eu queria dar um sentido a essa doação. Eu acho que o senhor poderia receber esses jogos, esses brinquedos, esses materiais. Então eu tenho comigo a história de outras infâncias. Sabe o que é isso? Você ter se apropriado da história da infância de um outro humano é uma coisa magnífica, né? É uma coisa maravilhosa você cuidar dessa história, preservar essa história, preservá-la, né? Até porque eu sempre falo que o jogo, o brinquedo e o brinquedo e a brincadeira é um patrimônio da humanidade, seja ele material e seja ele imaterial. Então a gente deve preservá-lo. Nada melhor do que um museu do brinquedo, tá? Preservando esse patrimônio da cultura lúdica, não só nossa, mas do povo brasileiro. Eu acho que o museu é um espaço, uma experiência fantástica na preservação da memória lúdica das nossas civilizações. Seja essa que estamos vivendo agora, a nossa ancestralidade, né? Os nossos antepassados, até porque, pessoal, a gente não pode negar a cultura lúdica da nossa ancestralidade. Negar a nossa ancestralidade, negar as experiências dos nossos antepassados, ela é uma coisa perigosa. Então acho que a gente quer manter a memória viva das nossas etnias, das nossas influências étnicas. Devemos preservar também o brinquedo, o jogo e a brincadeira como um patrimônio da humanidade, seja no nível material ou imaterial. Por isso que eu me encanto, certo, por colecionar produtos lúdicos, materiais lúdicos, desde uma bolinha de gude, um traca-traca, um mané gostoso, uma pipa, um peão. E sabe o que é mais legal? É quando a galera entra dentro do meu museu e a gente vê um abismo cultural entre as gerações, né? Então, você entrar dentro do espaço museal e uma criança de 10 anos olhar para um objeto lúdico e perguntar: o que é isso? Assim, nunca ter visto um traca-traca, nunca ter jogado uma bolinha de gude, ou soltado uma raia, uma pipa, uma pandorra, ou ter manipulado um traca-traca, ou ter brincado de telefone sem fio, ou ter construído o seu próprio brinquedo e ver isso dentro de uma experiência museal. Eu acho que todas as cidades do Brasil, todos os povos deveriam ter dentro de suas instituições espaços museais que preservem essa cultura lúdica. Eu acho que lógico que não é aquela coisa estagnada, estanque, né? Mas é uma coisa que tenha movimento, que tenha vida, que esse espaço museal possa mexer não só com a preservação da manutenção da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados, trazer isso para o presente e pensar principalmente nas civilizações futuras. Eu acho que isso é muito legal e é por isso que me faz ter essa grande quantidade de jogos. E o pior, né? Pior não, o melhor, né? O melhor é que aqui a gente tem jogos de diferentes culturas. Jogos de culturas africanas, asiáticas, mexicanas, colombiana, argentina, da Catalunha, da Espanha, de Portugal, do leste europeu, Rússia, Índia. Nós temos aqui brinquedos que eu trouxe de diferentes outros espaços culturais e outros continentes para compor o meu acervo. Então é muito legal ver que essa experiência lúdica é uma experiência universal. E é uma experiência imersiva, né, professor? Com certeza, imersiva não só no objeto concreto, o material concreto, da experimentação do objeto lúdico, mas imersiva na cultura, imersiva nas questões religiosas, imersiva nas questões políticas, imersiva no contexto social, na questão da culinária dessa civilização, das experiências. E quando eu entrei no Museu de Londres, Museu do Chileus, Museu de la Infância em Londres, que é um dos museus belíssimos que tem lá na Inglaterra, você viajava dentro do espaço museal nas diferentes experiências das civilizações. Você vai perceber que em cada momento da história da humanidade,
a ludicidade, a cultura lúdica estava presente em todas essas civilizações, desde a Grécia Antiga até na atualidade. E a gente consegue ver isso dentro de uma estrutura de uma exposição museal existente, por exemplo, que eu tive a experiência no Museu de Londres, no Museu da Infância. Muito legal, muito legal. Então a gente consegue entrar dentro dessa cultura, compreender essa cultura. Quando você viu um Bilbo Kay, vai para a Colômbia, Santa Fé de Bogotá, ou vai para Guianas Francesas, ou você vai para o Equador, Uruguai, Paraguai. Eu estava, por exemplo, mostrando um jogo Ataba, que é um jogo de lançamento com um objeto que é muito jogado em um determinado região da Argentina, e um aluno essa semana estava fazendo a organização do ambiente e viu, professor, o que é isso? É uma placa que tem um osso de um animal e que as pessoas fazem uma... ele é dentro da família da bocha, né? Dos jogos dos espanhóis. E tá bem que é a Taba, Argentina, quem botar aí para pesquisar, para você ver que você tem uma imersão na cultura de uma determinada região, tá? Da Argentina e também no sul do Brasil, porque quando faz fronteira com a Argentina. É muito legal a gente conhecer um pouco e através do jogo, através da brincadeira, através do lúdico, a gente compreende coisas inimagináveis. A gente consegue entender ou não entender coisas que estão nas mais diferentes manifestações de cultura. Por isso que me encanta muito, que me seduz e que continua me seduzindo, né? Como pesquisador, como professor. Eu sou uma pessoa apaixonada por isso. Eu acho que isso é feito com muito amor, que sai de dentro da gente e não tem como... É um vírusinho, né? Vírus do bem. Ô, professor, você falou sobre essa lacuna cultural, né? E a gente sabe que a cultura ela é repassada de geração para geração através da família, da sociedade. Então a gente queria abordar agora o papel do profissional de educação física, do professor dentro da escola, como esse mediador entre a cultura lúdica, que a criança ainda não conhece ou que foi não repassada pelos familiares, né? Qual que é o papel, como que ele pode atuar, qual seria a metodologia dos jogos dentro da escola? E são tantas metodologias, né? Eu falo sempre as metodologias Lubiform. Mas é um papel importantíssimo, né? Lógico. Eu acho que... De não deixar perder. Um dia eu estava dando uma palestra, eu me lembro como fosse hoje, uma palestra com um monte de profissionais de educação física, e um deles levantou a mão, que participava do público, e perguntou: professor, eu acho que essa área não é a área, estudar sobre jogos, brinquedos e brincadeira não é a área da educação física, da psicologia, da pedagogia. Aí a gente respira, né? Respira fundo para responder a essa pergunta e eu digo, puxa, o que eu respondo para ele? Aí eu digo, vai responder o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito. E eu disse, você realmente está certo, que a área da psicologia, da pedagogia, da sociologia, da antropologia e da história foram áreas da ciência, né? Áreas de estudos que mais se apropriaram do jogo, do brinquedo e da brincadeira como um recurso para essas áreas de estudo. Mas isso não significa dizer que o profissional de educação física, que é a área de estudo da educação física, né, não possa também, como outras áreas, se apropriar desse fenômeno do jogo. Como eu falei no início, o jogo por uma característica polissêmica. Então eu acho que ficar de fora da não apropriação desses conteúdos é um risco muito grande para um profissional de educação física, principalmente aquele que atua dentro da área da licenciatura. E hoje eu não falo nem principalmente, que tanto seja no bacharel ou no licenciado, o jogo é uma ferramenta poderosa, seja para o alto rendimento, alta performance, seja para um personal training, ou seja de uma grande instituição, academias, o jogo é um instrumento poderoso na mão de um profissional de educação física ou para a pessoa que trabalha na área do ensino formal ou não formal. Eu acho que o profissional qualificado, eu sempre falo que o jogo, brinquedo e a brincadeira, na mão de pessoas qualificadas, né, desqualificadas ou que não têm um conhecimento sobre isso, pode ser uma arma de mutilação, tá? De estagnação e segregação do indivíduo enquanto sujeito. Mas o jogo, o brinquedo e a brincadeira na mão de pessoas qualificadas, preparadas, seja o profissional de educação física ou qualquer outro profissional, pode ser um instrumento de libertação, de autonomia e de evolução humana. Então, brincar é coisa séria.
jogar é coisa séria, brinquedo é coisa séria. E não pode ser de qualquer jeito. Então tem que ter, obviamente, conhecimento prévio. É fundamental que um profissional, quando for usar o jogo, o brinquedo e a brincadeira como instrumento no processo de ensino-aprendizagem, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter estudo. Ele vai ter que ler muito, ele vai ter que conhecer com muita profundidade sobre esses conteúdos. Ele vai ter que buscar em diferentes áreas do conhecimento, seja psicologia, pedagogia, seja engenharia, medicina, não importa a área de conhecimento que ele busque, a antropologia, a história, não importa. Mas esse profissional de educação física, ele vai ter, se ele quer fazer um trabalho, obviamente, para causar uma grande diferença na vida e na formação dessas crianças dentro da escola, seja no âmbito formal ou não formal, escola pública ou privada, ele vai ter que se qualificar. E o que a gente mais lamenta, e que eu mais lamento, e falo muito isso para os meus alunos, é a ausência de profissionais de educação física na primeira infância. A gente vê a ausência do profissional nos dois extremos do ensino. Você vê a ausência na educação infantil, a não presença do profissional de educação física e a não presença dele no ensino médio. Então, a gente vê um distanciamento muito grande. E esse distanciamento desse profissional é bastante perigoso, no que diz respeito à utilização do jogo, do brinquedo, como um instrumento no processo de ensino-aprendizagem. O profissional da educação física é o mais qualificado a usar esses métodos ludiformes? Talvez sim e talvez não. Talvez um pedagogo ele tenha mais conhecimento e use melhor as ferramentas e metodologias lúdicas melhor do que um profissional de educação física. Mas eu acho que é um território maravilhoso para que a gente possa construir aí a identidade lúdica na vida das crianças. Quanto mais qualificado for esse profissional e que interfere nesse processo de construção desse sujeito na primeira infância, quando você qualifica, instrumentaliza uma criança a usar adequadamente seus processos, tá, neurológico, biomecânico e cinesiológico dentro do período da primeira infância, através do brinquedo, através do lúdico, desde o bebê, você qualifica esse indivíduo para ter uma maturidade motriz muito mais qualificada, muito mais eficiente. O jogo, o brinquedo e a brincadeira pode ser um meio, repito, na mão de profissionais qualificados, porque na mão de profissionais não qualificados pode ser uma coisa muito perigosa. Então é fundamental o profissional de educação física estar dentro desse processo de construção desse sujeito. Daí a importância na primeira infância. Quanto mais profissionais de educação física fazendo intervenções com jogos motrizes, manipulação de objeto lúdico, construindo playwork, desenvolvimento de projetos como esse dentro dos espaços das escolas, usando o jogo, o brinquedo e a brincadeira para que seja uma ferramenta para melhorar a qualificação motriz da criança, com certeza esse profissional ele é necessário, ele é essencial na vida das crianças, mas requer desse profissional realmente um esforço, tá? Um esforço muito grande de conhecimento para que ele possa exercer essa função dentro da escola. Professor, e quanto à escola? Hoje a gente sabe que vários alunos, inclusive, têm até ojeriza a escola, né? Não querem ir para a escola, não é um ambiente atrativo no que tange à ludicidade. Como que esses ambientes, como que a escola hoje pode se adaptar e se tornar um ambiente mais lúdico para a criança e para os adolescentes? Eu acho que a gente tem que oferecer às crianças espaços diferenciados. Na realidade, o que é que acontece com as escolas brasileiras, principalmente no âmbito da educação infantil? A gente, às vezes, o profissional de educação infantil, quando atua, usa o jogo, tá? Às vezes como um meio para se alcançar um objetivo ou um conteúdo estabelecido numa etapa, tá, de ensino. Já, por exemplo, na Europa, a educação infantil é pensada de forma completamente diferente.
O brincar é o conteúdo. O brincar, ele alavanca, ele estimula o conhecimento de outras disciplinas, como a questão do letramento, a questão das matemáticas, certo? Das ciências biológicas. Então, o brincar é o conteúdo, aprender biologia, matemática, física, qualquer outro conteúdo é alavancado pelas experiências lúdicas dos envolvidos, dos sujeitos. Então, na realidade, as escolas lá é uma grande brinquedoteca. São grandes espaços lúdicos, completamente fora dos padrões de instituições de educação infantil brasileiras ou até mesmo latino-americanas, completamente diferente, onde as experiências são vividas de forma espontânea, onde através da experiência desse sujeito com o espaço, o ambiente e o meio, elas constroem conhecimento através do brincar. Mas isso requer mudança de paradigmas, mudança de processo de ensino-aprendizagem. Hoje não, o jogo é tampa-buraco, o brincar é tampa-buraco. É o momento de passar o tempo, de dar um descanso ao professor. Então o jogo não é levado ainda não é levado a sério dentro da escola. O brinquedo não é levado a sério. Como um objeto formal de aprendizagem. Como um objeto formal ou até mesmo informal, porque através da manipulação livre ou espontânea, você constrói conhecimento. Agora, como você observa os conhecimentos criados através de uma manipulação espontânea, requer do observador, no caso do professor pesquisador, um refinamento científico. E aí muita gente não quer ter esse refinamento científico. Então é muito mais fácil eu usar o jogo como um meio para desenvolver alguma habilidade ou competência, se alcançar algum objetivo. Eu estou usando o traca-traca para trabalhar coordenação visuo-manual, trabalhar com manipulação, experimentação, mas você pode com traca-traca contar histórias, que é aquela escadinha de Jacó, você pode criar o próprio objeto lúdico, já trabalha com um outro tipo de habilidade, de construção, de projeto arquitetônico, de design. Você, quando usa o traca-traca para contar, criar histórias contadas, você pode trabalhar com alquimia, magia, você pode trabalhar com matemática, com letramento, você pode, além da relação só óculo-manual, olha a quantidade de possibilidades que um traca-traca pode fazer. A mesma coisa é do bilboquê, que você pode provocar, além da manipulação, de você pegar um objeto de madeira e colocar no orifício de madeira através de um cordão e tentar acertar o buraquinho, ali você pode criar uma série de outras experiências no uso do bilboquê, desde a construção do bilboquê a melhorar a capacidade da qualidade motriz na questão de biomecânica, angulação, sistema de alavancas, um monte. Mas será que nós sabemos disso? Então, assim, hoje o território da escola, ele tem que ser, um território que expulsa, na sua grande maioria, expulsa os alunos desse território, né? As crianças não querem mais, as crianças preferem ficar na rua, ou ficar no videogame, ou fazer outras coisas, do que viver as experiências do território da escola. Daí a importância também do educar para o lazer, né, professor? Sim, sim. E por sinal, quando você fala essa questão do lúdico, do brincar, do brinquedo e da brincadeira dentro da escola, quando a gente leva esses instrumentos e medir esses processos dentro da escola, você prepara esse indivíduo e esse sujeito a entender melhor essa dimensão do lazer e as manifestações, tá? E essa revolução cultural do tempo livre que era tratada por Geoffroy de Mazetier. Então, assim, essa revolução cultural do tempo livre, ela requer desse sujeito uma transformação e quebra de paradigmas. A escola pode ser uma das estruturas institucionais, porque tem várias. Tem a instituição família, a instituição escola, a instituição governos no nível municipal, estadual e federal, as instituições religiosas e as instituições midiáticas. Todas essas instituições, elas podem ajudar nesse processo de construção coletiva. Ela pode ajudar tanto para o bem, e também pode trazer severos prejuízos e danos para o mal. Então, daí a importância dessas boas intervenções e boas práticas pedagógicas. A escola tem um papel importante. Então, nessa construção das preferências, dessa construção
da opção do produto lúdico, da qualidade do brinquedo, da ferramenta, do instrumento, da criatividade. Você cria nesses alunos possibilidades dele fazer escolhas muito melhores. Tá? Se você prepara, eu acho que o brinquedo e o brincar na primeira infância ou dentro da escola ou até fora da escola, quando a gente prepara os nossos alunos para lidar melhor, tá? Com essas ferramentas, ou utilizar e se apropriar adequadamente da ferramenta do lúdico e do brincar, você prepara um indivíduo mais qualificado para viver em sociedade, mais maduro, mais inclusivo, mais plural, mais tolerante. O brincar é um instrumento da tolerância, é um instrumento da inclusão. E se você trata isso dentro da escola, que é um território adequado, saudável, deveria ser, um território adequado para você utilizar diferentes experiências lúdicas, não só o profissional de educação física, o professor de matemática, geografia, língua portuguesa, não importa a área de estudo, mas eu acho que a escola poderia ter e tem, com certeza, um papel importante na vida das nossas crianças e na construção, daí a importância das mais diferentes metodologias que você pode utilizar. Para aqueles que estão nos ouvindo agora, nos vendo, e que estão começando aí na carreira, né, são acadêmicos, quais seriam as áreas de atuação que eles poderiam atuar dentro dessa gama de possibilidades aí? Ah, são tantas. Rapaz, João Batista, eu vou te contar, quando eu começo a falar essa questão da... Olha, na área da saúde... Só nas brinquedotecas aí... O profissional de educação física hoje pode trabalhar como consultor na implementação de espaços lúdicos estruturados para brincar, dentro de condomínios, dentro de parques temáticos, gerência de lazer, entretenimento, diversão. Você pode trabalhar com construção de protótipos, desenvolvimento de jogos, design de jogos. Você pode trabalhar com experiências, tá, de intervenção na área da saúde, aí você pode ter um complemento da tua formação de ludodiagnóstico, ludoterapia, terapia através do brinquedo. Você pode trabalhar isso na formação e capacidade de habilidades cognitivas. Hoje estão abrindo empresa na área de jogos para a terceira idade. Olha o campo, sabe quem está usando esse campo? É o pessoal da psicologia, da área de pessoas que trabalham na área de gerontologia, psicologia, pedagogos, psicopedagogos, gente que estão utilizando jogos, estratégias de jogos, de brinquedos, de board games, card games, jogos de inteligência, jogos cognitivos, para intervir não só cognitivamente, na questão da construção cognitiva, certo? E uma outra é a longevidade desse idoso, tanto na parte da plasticidade cerebral, como também das outras competências e habilidades do idoso. E aí estão abrindo um negócio, empreendedorismo nessa área. Você pode abrir instituições de terceiro setor na área de lazer, entretenimento e diversão. Você pode criar brinquedos, você pode montar lojas de brinquedos, você pode... Jogos empresariais. Jogos empresariais, jogos organizacionais. Você pode trabalhar com muita coisa legal. Então hoje você tem na área de brinquedoteca hospitalar, na parte de intervenção, reabilitação através de jogos, que não é só a fisioterapia. Por sinal, a fisioterapia está entrando muito nessa área, na área de reabilitação. Hoje você está trabalhando, hoje tem a personal trainer para a área de games, de players, de grandes jogadores de LOL. Hoje é um mercado, por sinal, é o mercado do futuro. Essa área de robótica, nanotecnologia, a gente pode entrar, por que não? Na área de neurociência, são tantas coisas que se você se resumir o teu território só o campo da escola, da academia alto rendimento, tá? Eu acho muito pequeno. Então, agora, isso eu aprendi na academia? Aprendi na forma... Não, a gente não aprende isso na academia. A gente teve que buscar esse conhecimento fora. Hoje não. Os meus alunos aqui da Universidade Federal do Ceará, ele tem toda essa condição de entender a dimensão do lúdico, do jogo e do brinquedo na formação de um profissional de educação física. Eles podem até não
atuar nessa área, ou não querer viver essa experiência do lúdico como um instrumento, uma ferramenta laboral, ou de empreendedorismo, ou de negócio, ou profissionalmente falando. Mas se você hoje usa o lúdico até na alto rendimento, você acha que esses jogadores do Ceará Esporte Clube, Flamengo, lá não tem a parte de jogos, de brinquedos, profissionais qualificados para fazer intervenção, para mediar processo? Até nisso tem. Alto rendimento, grandes empresas, tá? Implementação de museus, desenvolvimento de eventos, mega eventos lúdicos. É muita coisa que o profissional de educação física, e tudo isso, estou dizendo, fora desse campo que a gente sempre pensa, nesse quadrado. Eu acho que quando a gente sai do quadradinho, né, e vai para um círculozinho, ou vai para coisas em padrões não geométricos, uma geometria assim plural, você abre uma perspectiva e uma possibilidade de atuação fora do comum. Professor, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os projetos aqui desenvolvidos nessa universidade, principalmente sobre o Brincar Móvel, né, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Pois esse projeto são 22 anos de história, né? Então a gente começou com um laboratório de brinquedos e jogos na Faculdade de Educação e com a brinquedoteca de pesquisa e lazer. Depois que eu voltei do meu mestrado, eu disse, por que não implementar uma brinquedoteca dentro da Universidade Federal do Ceará? Foi a primeira brinquedoteca implementada dentro da Universidade Federal, aqui no estado do Ceará, e tinham poucas desenvolvidas de projetos dessa natureza no Brasil. Tinha o laboratório Labrinca, da professora Leila Peters, e da Tizuko Mochida Kishimoto na USP. Sinal, a Escola de Educação Física da USP nem tinha essa característica de brinquedotecas, ou laboratório de jogos, ou museu do brinquedo. Então a gente veio do mestrado com essa ideia, entrei no concurso público e digo, vou colocar todas essas práticas e experiências vividas lá em São Paulo e trazer aqui depois que eu entrei na Universidade Federal do Ceará. Então criamos o laboratório, o Labrinjo, Laboratório de Brinquedos e Jogos, e a brinquedoteca. Então a gente começou a fazer atendimento de instituições. Também atendi escolas públicas e privadas, onde tinha toda uma estrutura e horários de atendimento, e uma equipe de profissionais, de bolsistas voluntários, remunerados e não remunerados, que atuavam conosco dentro desses espaços de projeto. Depois que eu fui fazer o doutorado, voltei de Barcelona, a gente acabou implementando o Instituto de Educação Física e Esporte, ampliando, obviamente, as universidades federais brasileiras, e aqui foi aberto 4 institutos, dentre eles o Instituto de Educação Física e Esporte. E aí eu acabei escolhendo vir para cá do que ficar na Faculdade de Educação, e vim para o Instituto para ficar no quadro docente daqui. Aqui nós tivemos esse espaço incrível, que era uma sala com um monte de material, e transformamos no laboratório e na brinquedoteca de pesquisa e lazer. Depois daí, a gente criou o Museu da Infância e do Brinquedo. Depois o projeto Brincar para Incluir. E depois a gente criou o Brincar Móvel, que depois que eu voltei de Barcelona, visitei várias experiências de museu também na Europa, e também o Brincar Móvel, como em Londres, no Canadá, a gente tem lá os playbooks, e implantamos a chamada Brinquedoteca Itinerante. Hoje o Brincar Móvel é um projeto único do Brasil, até então. Eu espero que apareçam muitos mais brincamóveis, não só dentro das universidades públicas ou privadas, mas que também possam ser pensadas enquanto políticas públicas, tanto no nível municipal, estadual, federal, porque é um projeto que ele pode ser viabilizado não só pela universidade, por sinal até estranho ser feito pela Universidade Brasileira Estadual, federal e pública. E é um projeto magnífico. Então, o Brincar Móvel faz parte de um programa chamado Centro de Estudos sobre Ludicidade e Lazer. Vocês depois podem entrar dentro do nosso site www.celula.ufc.br. Lá você vai ter todas as informações sobre a dimensão desse programa. Então, hoje esse programa tem conexão com inclusão, tem conexão com Brincar para Incluir, jogos inclusivos, tem conexão com laboratório de testagem, prototipagem, segurança de brinquedos, desenvolvimento e design de jogos, escala de intensidade e qualidade lúdica. Hoje esse laboratório produziu já várias pesquisas, vários estudos, esses projetos todos, vários eventos, Brincando no Museu, Campeonato de Pebolim, Brincar na UFC, um direito de todos, 11 anos já de evento, que é em comemoração ao Dia Internacional do Brincar. Hoje nós temos uma lei orgânica
aqui na cidade de Fortaleza, que pode ter aí na cidade de vocês. Imagine a gente criar uma lei orgânica, tá? Essa lei orgânica tendo como meta e objetivo criar o Dia Internacional do Brincar, que é comemorado no mês de maio em todo o planeta, em todo esse grande planeta. No mês de maio, na última semana de maio, a gente comemora o Dia Internacional do Brincar. Lógico, nós sabemos que o Dia do Brincar é todo dia, brincar se brinca todo dia, mas é um dia especial, um dia onde a gente convoca todas as pessoas, todos os brincantes do planeta a brincar junto conosco. Então, esse evento foi criado aqui. Nós temos a Arena Board Games da UFC, onde envolve 10 mil alunos, 5 mil alunos na primeira edição, outros mais 10 mil na segunda edição e aumentando o número. Nós temos hoje um monte de parceiros em conexão e interface aqui com o laboratório. Nós estivemos aqui com o professor Marcos Teodorico nessa mega entrevista da série Caminhos da Educação Física. Então a página Educação Física em Rede agradece ao professor Marcos e passa agora a palavra para que ele faça as considerações finais, agradecimentos. Puxa vida, obrigado. Eu fico muito feliz, viu, receber vocês aqui, Educação Física em Rede, o professor JB. Muito obrigado por ter vindo. Ele está vindo aqui do Maranhão, passando aqui em Fortaleza, e a gente teve a oportunidade de estar aqui dentro do Laboratório de Brinquedo, dentro do Instituto de Educação Física e Esporte. Eu fico muito feliz em estar conversando com vocês, muito feliz em estar dialogando com vocês. Eu espero que um pouco que foi compartilhado nesse bate-papo, né, nessa conversa entre nós, ela seja o suficiente, sim, para provocar vocês. É uma provocação, é provocação. Vocês podem fazer tudo isso que nós estamos fazendo aqui dentro da Universidade Federal, dentro do Instituto de Educação Física e Esporte. Você aí que está do outro lado, vocês que são da área de Educação Física, profissionais de Educação Física, não importa se você é bacharel, se você é licenciado, mas você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas em qualquer âmbito que você trabalhe. Você é o profissional do futuro. Não esqueça, a educação física é a profissão do futuro. Vocês nunca deixarão de existir, mas exige dessa pessoa profissionalismo, qualificação, estudo, comprometimento, dedicação, foco e disciplina. Vocês têm que fazer a diferença e vocês podem fazer a diferença. Se for na área do lúdico, na área do brincar, eu vou ficar feliz em ser parceiro de vocês. Estou aqui à inteira disposição para dialogar com vocês. Então, os nossos projetos da Universidade Federal, quando vocês quiserem dialogar conosco, trocar experiência, trocar figurinha, eu estou aqui com o coração aberto, igual o coração de mãe, aberto para acolher vocês aí que estão desse outro lado e que queiram ter e desenvolver experiência como essa aí na cidade de vocês, na escola de vocês, na instituição de vocês. Um beijo, um abraço, tudo de bom para todos.